Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos e todas bem, dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de metodologia da pesquisa. Hoje nós vamos falar a respeito de leitura de artigos científicos. Então, a maneira que a gente tem para abordar esses artigos, né, e técnicas de leitura para potencializar o aprendizado e retenção de conhecimentos relativos a esses artigos. Bom, então, primeiro, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que nós estamos lendo determinado conteúdo. Então, antes de iniciar a leitura de um artigo, a gente deve pensar sempre por que a gente vai fazer a leitura, certo? Porque dependendo do propósito da leitura, vai determinar a maneira, né, ou abordagem que a gente pode ter com aquele artigo. Não necessariamente toda a leitura vai ser uma leitura aprofundada, né? Então, se você precisa, né, somente de uma visão geral, uma breve lida ela pode ser suficiente, né, para atender às necessidades com relação ao conteúdo daquele artigo. Mas, por outro lado, se é necessário, por exemplo, apresentar esse artigo dentro de uma disciplina, dentro de um grupo, né, em reuniões técnicas na academia ou no clube que vocês possam estar trabalhando, vocês vão precisar se aprofundar, né, duvidar dos argumentos do artigo até que o entenda completamente. Então, você precisa de um nível de conhecimento bem mais profundo, né? Além disso, se você pretende usar essa informação mais tarde, né, para outros propósitos além da apresentação, tomar notas ele pode ajudar a lembrar, né, dos pontos que aquele artigo aborda, né, dos pontos importantes. E se por acaso você não sabe o que espera ganhar com a leitura do artigo, você não pode dizer se vai trazer benefícios ou perda de tempo, né? Então, são aí, dependendo do propósito da leitura, né? A gente pode ter uma leitura um pouco mais superficial, uma leitura um pouco mais aprofundada. Então, para obter o máximo da leitura, a gente tem que estar bem preparado. Então, temos um cenário razoavelmente adequado. Por exemplo, eu, Daniel Machado, sou extremamente distraído. Então, se eu estiver num lugar que tenha muito barulho, muitos fatores distratores, a minha leitura possivelmente não vai ser tão eficiente quanto eu estiver num local um pouco mais isolado, né? Não sei se alguns de vocês se comportam dessa maneira. Então, procurar um lugar silencioso, onde você não vá ser perturbado ou distraído. Papel e lápis para quem é mais manual e a moda antiga. Eu odeio escrever, então eu faço as observações quase sempre no próprio documento, no PDF, enfim, porque eu prefiro digitar que escrever. Mas se for o seu caso, papel e lápis também pode ajudar para tomar nota, né, ou se organizar. Tem pessoas que preferem também o material impresso, né, físico. E ter em mente, né, exatamente o que se espera obter desse artigo. Bom, então, primeiro, decidindo o que deve ser lido, quando a gente tem o primeiro contato com um determinado artigo, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que o autor fez, né? Então, isso pode ser facilmente obtido um panorama geral do trabalho com base no título e no resumo, né? E isso vai nos ajudar a decidir se vale a pena ler esse trabalho ou não. Por exemplo, se vocês forem numa das bases de dados que eu comentei nas aulas passadas, no PubMed, e colocar lá treinamento de força, deve aparecer aí algumas dezenas de milhares de artigos, né? E a pergunta é, quais dessas dezenas de milhares de artigos eu vou ler? Tá? Então, uma maneira que pode lhe ajudar a filtrar é pelo próprio título do trabalho. Então, o título do trabalho normalmente indica o tema, o público, né, se foram crianças, adultos, idosos, se foram pessoas com alguma condição clínica ou não. O tipo de estudo, normalmente ele indica se é um estudo observacional, se é um ensaio clínico randomizado, se é um estudo correlacional. E além disso, o resumo vai te dar um panorama geral do que foi feito e do que foi encontrado e principalmente quais que são as conclusões do trabalho, além, obviamente, do próprio objetivo. Bom, então, se por acaso, após a leitura do título e resumo do trabalho, você considerar que esse trabalho ele é importante, é útil para o que você está interessado, então leia, né? Você pode baixar e fazer a leitura completa. Caso contrário, questione se o artigo ele pode ser útil posteriormente. Não, ele não me interessa para o meu propósito de agora, mas quem sabe no futuro eu posso ler
simplesmente por curiosidade, eu achei o assunto curioso, embora não atenda a minha necessidade agora. Se for o primeiro caso, você lê, o segundo caso, você pode baixar e guardar esse arquivo, e se não for, você ignora e parte para o próximo resultado. Bom, além disso, é importante ter um hábito de arquivamento desses documentos, né? E mais importante do que simplesmente arquivar, é bom encontrar uma forma de arquivar, né, esses artigos, né, seja eles no formato digital ou no formato impresso. Isso pelo fato de que se você baixar, por exemplo, deixar dentro da pasta de downloads em uma pasta qualquer, o artigo com o mesmo nome que você baixou, que normalmente são nomes aleatórios ou números que não fazem muito sentido. E para procurar depois vai dar muito trabalho ficar abrindo um por um, né? Enfim, não sei como é que é a área de trabalho do computador de vocês, mas não é incomum a gente ter vários arquivos soltos lá que a gente foi baixando, e a gente nem sabe exatamente o que tem presente lá. Então, talvez colocar o nome do autor ou o título do trabalho, né? Separar as pastas por área, por autor, por ano, né? Podem ser estratégias interessantes para arquivar esses documentos para uma busca posterior, né, futura, desse material. Além disso, é importante também considerar os aspectos com relação à qualidade do material que se está lendo, né? Então, embora aí na foto a gente tem capas de revistas que circulam aí normalmente envolvidas com a temática de exercício físico, né? Treinamento, dieta, mas mesmo nos artigos a gente viu que existem revistas de diferentes qualidades, inclusive revistas que possuem pouca ou nenhuma qualidade do ponto de vista de crivo, né, de rigor científico, do ponto de vista de avaliação e critérios para aceitação desses trabalhos. O processo de publicação já foi explicado nas aulas anteriores. Então é importante considerar esses fatores para ser mais seletivo no que você lê. Eu li um artigo a respeito da demanda de tempo necessária para profissionais que trabalham na área clínica, né? Se eles fossem se atualizar em todos os artigos que são publicados na área de epidemiologia, seriam necessárias 630 e poucas horas por mês para que eles conseguissem ler todo o material que era publicado. Então é extremamente importante a gente saber filtrar os trabalhos para que a gente não perca tempo lendo trabalhos com menor qualidade quando trabalhos de melhor qualidade já estão disponíveis. Bom, nessa perspectiva, né, a gente tem o Qualis, que é um índice nacional que vai ajudar a ter uma noção do nível e qualidade da revista. O próprio fator de impacto vai ser um indicativo também do nível, né, de prestígio desse periódico no que diz respeito à quantidade de citações. As instituições e os autores envolvidos no trabalho também podem nos ajudar a ter uma noção da qualidade dos trabalhos. Então, algumas perguntas importantes. Quem escreveu o artigo? Os autores eles são bem conhecidos e confiáveis? Só abrindo um parêntese aqui, que não é necessário que você conheça muito bem ou que seja alguém com muita repercussão na mídia, certo? Obviamente, por exemplo, se a gente pegar um artigo de um grupo chinês ou japonês, dificilmente a gente vai conhecer os autores, né? Existem alguns autores clássicos, mas são autores que estão aí há muito tempo, né? Então, alguns autores na área do treinamento de força, o Brad Schofield, por exemplo, na área da epidemiologia, o professor Stephen Blair também, enfim. Mas existem uma série de outros grupos sérios de pesquisa, de instituições sérias de pesquisa, e que também publicam seus trabalhos. Mas quando a gente fala a respeito dos autores, e se eles são ou não conhecidos, são, na verdade, no sentido de que se existe ou não algum precedente no que diz respeito à credibilidade do que eles produzem. Tá? Na aula passada a gente falou a respeito de ética, principalmente no aspecto de omissão e falsificação de dados, e a gente viu alguns exemplos de más práticas científicas. Onde esses autores trabalham, que parcialidades eles poderiam ter, né? Então, esses autores eles têm que ser imparciais. Por mais que eu tenha uma preferência a respeito de um determinado tipo de exercício, tipo de técnica de avaliação, eu não posso utilizar um artigo científico de forma a tentar induzir as pessoas a acreditarem no que eu quero, mesmo que aquilo não seja verdade, certo? Então, isso é importante.
Eu dei como exemplo, ao longo da disciplina, a situação, por exemplo, dos grupos que ficam brigando a respeito de treinamento intervalado de alta intensidade e treinamento moderado contínuo. Né? Algumas pessoas até chegaram a colocar que o exercício aeróbio engordava, né? Ou então na musculação, se exercício multiarticular é suficiente para promover hipertrofia ou você precisaria também fazer uniarticular. E por aí vai algumas discussões que a gente vê que em algum nível elas ultrapassam o nível de cientificidade e passa a ser uma briga muitas vezes de ego ou repercussão em redes sociais. Onde o artigo foi publicado, né, qual que é a reputação da revista, qual que é a qualidade da revista. Essa revista ela possui o processo de revisão por pares ou quem manda o artigo é automaticamente aceito, né? Quando esse artigo foi escrito também é importante. Pode ser que eu esteja lendo um artigo dos anos 2000 e que lá por volta de 2010, 2015, né, houve uma revolução na forma de análise, na técnica de análise daquele determinado desfecho e os resultados dos estudos anteriores eles foram completamente mudados por meio de um avanço tecnológico, né? Ou mesmo correções metodológicas em técnicas e procedimentos que foram anteriormente utilizados. Então, pode ser que esse conhecimento, né, publicado nesse artigo ele esteja obsoleto ou substituído por um estudo mais recente ou de melhor qualidade também. Então, só como lembrança aqui, em geral, um autor ou grupo que tem um histórico bom de publicações não publicará pesquisas de baixa qualidade no futuro. Por isso a gente fala a respeito de prestígio nesse sentido. Bom, então aqui a gente tem um exemplo da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Ela foi uma das primeiras revistas no mundo a respeito de atividade física e saúde, né? Atualmente os editores-chefes dessa revista são o Jeff Safak, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e a Priscila Nakamura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Então, o nome da revista já deixa bem claro qual que é o escopo dela, né? Envolve aspectos relacionados à atividade física e saúde. Existe todo um processo de submissão, análise, né, para publicação dos artigos, como eu mencionei nas aulas passadas. Quem quiser depois tem aqui o link para acessar a revista. Vocês podem ver os artigos que foram publicados no número atual ou também em edições recentes, tem informações da revista, instruções para os autores que quiserem submeter, né, o que os artigos precisam ter para ser submetidos na revista e assim por diante. E aí vamos pegar um artigo publicado nessa revista com o título Percepção de prazer e desprazer de mulheres com sobrepeso e obesidade durante caminhada em intensidade autoselecionada. Então vamos imaginar que eu estou pesquisando a respeito de métodos de prescrição de treino ou métodos de controle de intensidade, principalmente com um foco em aumento da aderência, né? A gente sempre pensa em eficiência, né? Ou efetividade, né? A gente precisa que o método funcione e principalmente que ele seja o melhor. Mas quando a gente lida com seres humanos, não necessariamente o método mais eficiente ele vai ser o melhor. Pode ser que o método mais eficiente gere uma taxa de abandono muito grande ao exercício, certo? Então, nesse caso, eu preciso casar o benefício do exercício com a manutenção. Não adianta o exercício ser maravilhoso se a pessoa não faz, certo? Então, uma das estratégias para tentar aumentar a aderência é permitir que as pessoas selecionem a intensidade do exercício. E foi o que esse estudo avaliou, né, principalmente comparando mulheres com sobrepeso e obesidade. Foi lá publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Vamos pegar esse artigo aqui como base, certo? Para a gente seguir aqui no restante da aula. Então, existem aí vários tipos de leitura, vários nomezinhos diferentes, mas esses são dois mais tradicionais, que é o tipo de leitura diagonal, ou leitura básica, né? Ou leitura dinâmica, alguns também chamam dessa maneira, e a leitura profunda. Percebam que esses tipos de leitura eles vão ter relação com o que eu comentei já no primeiro slide, né? Qual é o nosso propósito da leitura do trabalho. Então, primeiro, falando a respeito de leitura diagonal, ou leitura rápida, essa leitura envolve o seguinte processo, né? Então, ler o título e o resumo, isso é uma coisa que já fez parte da seleção inicial do trabalho, pensando que a gente foi numa base de dados e fez uma pesquisa, e verificar com base na leitura de título e resumo se o que está escrito tem relevância em relação ao que nós estamos procurando, certo?
Lê a introdução, identificando a justificativa para a realização daquele trabalho e qual é o objetivo daquele trabalho. Dá uma olhada nos resultados, tabelas e gráficos para ter uma noção geral do que esses resultados dizem. Normalmente, um resumo bem escrito ele já apresenta as principais informações com relação aos resultados do trabalho e dá uma olhada nas conclusões do trabalho. Em algumas vezes a conclusão é um pouco maior do que o que é apresentado no resumo, mas normalmente, novamente, um resumo bem escrito ele condensa o que há de principal no trabalho. Algumas revistas, inclusive, eles possuem uma caixinha onde você coloca de 3 a 5 pontos chaves que explicam aquele teu trabalho, né? Outras revistas têm o que se sabe a respeito disso e outra caixinha, o que esse estudo adiciona. Então, o que se sabia até aqui e o que esse estudo traz de novo. Isso ajuda a gente a ter uma noção geral do trabalho. Por outro lado, a leitura profunda, né, ele envolve, além dos passos mencionados anteriormente, uma análise, né, como o próprio nome já sugere, mais profunda e detalhada a respeito desse trabalho. Então, deve-se examinar a justificativa do trabalho. A justificativa ela é pertinente ou não? Examinar os métodos. Eles avaliam o que se propõe a avaliar, né? A gente vai falar um pouco mais à frente a respeito nas próximas aulas, a respeito da qualidade dos métodos, né? De validade, reprodutibilidade. Então, esse método ele é adequado. A gente tinha comentado antes, por exemplo, a respeito de dobra cutânea. Dobra cutânea é um método extremamente utilizado na prática profissional, mas que tem uma série de fatores a ser considerado, né? A respeito da sua utilização por fatores relacionados ao erro, né, intra-avaliador. Então, o mesmo indivíduo fazendo a mesma avaliação na mesma pessoa, com poucos minutos de diferença, isso já tende a apresentar um certo erro na medida. Quais as limitações da metodologia que foi utilizada? Elas podem explicar o que eles observam? Ou seja, esse resultado ele é de fato confiável ou é pelo fato de que eles utilizaram um método que não é tão adequado e por isso esses métodos induziram um resultado em um determinado sentido, mas que não é necessariamente o caso. Eles seguiram controles adequados, então aquela questão da validade interna e validade externa, né? Então, a validade interna eu tento controlar o máximo possível os fatores que possam interferir no meu resultado para garantir que o meu resultado é, de fato, né, oriundo do que eu estou testando e não de qualquer outro fator que esteja interferindo. Além disso, eles realizaram um teste de forma padronizada, certo? Então, são fatores importantes aqui, por exemplo, no que diz respeito à justificativa e aos métodos do trabalho. Além disso, examinar as estatísticas, né? Então, os testes estatísticos apropriados foram aplicados de forma correta. E aí, nessa hora, vocês devem se perguntar, professor, mas eu vou analisar a estatística? Sim, a gente tem na nossa formação uma disciplina chamada bioestatística, que ela busca justamente fornecer subsídios para que a gente consiga ter um conhecimento básico em bioestatística para minimamente aplicá-los na realização de um trabalho, seja um trabalho de conclusão de curso, para um artigo, enfim, isso sendo aí como uma base futura no caso de uma pós-graduação, mas também de uma perspectiva de um indivíduo que vai consumir pesquisa para que ele consiga julgar se o método de análise ele foi adequado ou não, certo? E nem sempre isso acontece. Às vezes, os autores utilizam algumas manobras estatísticas que podem nos indicar que talvez aquele resultado ele foi analisado de uma maneira inadequada. Além disso, examinar as conclusões. As conclusões elas foram conduzidas logicamente a partir das observações. Em outras palavras, o que está sendo concluído do trabalho, ele tem base nos resultados? Porque o trabalho ele precisa estar alinhado, certo? A justificativa precisa estar alinhado com o objetivo. O meu objetivo ele é uma pergunta. Os métodos correspondem à maneira que eu agi de forma a tentar responder a pergunta que eu me propus no objetivo. Os resultados utilizando os métodos que eu propus para responder o objetivo que eu tinha levantado, o que foi que eu encontrei, certo? E as conclusões com base nos resultados que eu encontrei, qual é a resposta para o meu objetivo, certo?
E eu não posso concluir uma coisa que os meus resultados não mostram. E isso é extremamente comum de acontecer. Muitas vezes os autores se empolgam com os dados e acabam tirando conclusões que os resultados não suportam, não dão suporte, certo? Então, basicamente a gente tem que ter um alinhamento entre as hipóteses do trabalho, então o que é que eu espero encontrar, considerando o que já foi mostrado anteriormente, os objetivos, então qual que é a pergunta que eu pretendo responder, os métodos, a maneira que eu vou tentar responder a pergunta do meu objetivo, os resultados do trabalho, né? Então, o que foi que eu encontrei a partir dos métodos que eu utilizei e as conclusões. Com base nos resultados que eu obtive, qual é a resposta para o meu objetivo? Então, cada parte do artigo ela tem uma razão de ser, né? Ela tem um propósito. Então, o resumo, né, se a gente pensar aí nas perguntas que cada uma das partes desse artigo elas vão responder, né, ou qual é a pergunta que contém nela, ou a resposta para qual pergunta, o resumo, né, o que eu fiz em poucas palavras. E um bom resumo ele deve contemplar, no mínimo, o objetivo do trabalho, os métodos, isso envolve a amostra que eu utilizei, as avaliações que eu realizei, de que forma as avaliações foram feitas e de que maneira os dados foram analisados. Os resultados, tá? Sejam os resultados escritos apenas em texto ou, em alguns casos, quando é possível, colocar alguns resultados numéricos, por exemplo, média e desvio padrão, os principais resultados do trabalho e as conclusões. Então, ali entre normalmente 200 a 250 palavras, eu preciso descrever resumidamente o que foi feito. Já quando a gente entra no corpo do texto, né, no corpo do trabalho, a introdução ela busca responder a pergunta de qual é o problema de pesquisa, qual é o problema que eu estou considerando para o meu trabalho, certo? A revisão da literatura, seja ela um tópico destacado, mas normalmente em artigos ela faz parte da introdução, ela busca responder a pergunta a respeito do que já foi falado sobre isso. Ou seja, o que já se sabe a respeito desse tema e, principalmente, o que não se sabe que está relacionado com o meu problema e que eu vou responder com o artigo que eu estou fazendo agora, certo? Com a pesquisa que eu estou apresentando nesse trabalho. A metodologia, né, ela vai buscar descrever como é que eu resolvi o problema. Então, quais foram os passos que eu tomei para resolver o problema de pesquisa que eu apresentei lá na introdução. Então, quem foram as pessoas que participaram desse estudo, quais foram os procedimentos que foram realizados para as avaliações ou para as observações, quais foram os instrumentos de coleta que foram utilizados, balança, estadiômetro, fita métrica, DEXA, esteira, analisador de gases, teste de 1RM, máquina de musculação, enfim, assim por diante. E quais foram os dados, né? Quais dados foram analisados e de que forma esses dados foram analisados. Nos resultados é o que eu descobri, isso pode estar vindo escrito de forma de texto, na forma de tabela ou na forma de figura, então eu preciso apresentar todos os resultados das análises que eu realizei. A discussão, eu vou trazer o que isso significa. Né? Então, considerando o que já se sabia anteriormente e o que não se sabia que meu artigo apresentou, qual é o significado desses resultados, certo? Então, comparado ao que já se sabia antes, o que os meus resultados estão trazendo de novo? Né? O que eles estão apresentando de novidade para o conhecimento. E aí eu também vou incluir as aplicações práticas disso, como é que esses resultados eles podem ser aplicados, sejam em novas pesquisas, ou seja, na prática profissional das pessoas. Eu posso também utilizar outros estudos para trazer possíveis explicações para os mecanismos, né? Então, o que explica o resultado que eu obtive? Né? Pode ser algum processo bioquímico, algum processo fisiológico, algum processo psicológico, outros fatores que possam explicar os resultados que eu encontrei. Né? Enfim, e aí eu tenho a conclusão, né, que não está aqui nessa figura, mas a conclusão ela é uma resposta para o meu objetivo. Né? O objetivo também não está aqui, mas o objetivo eu já mencionei antes, que era a pergunta que se pretende responder, e a conclusão é a resposta para a pergunta que eu tinha. E aí a gente tem
Alguns outros itens que aparecem nos artigos, né? O agradecimento é normalmente a quem ajudou, ou seja, quem financiou a pesquisa, pessoas que participaram das coletas de dados, mas que não estão incluídos como autores. Outras revistas incluem financiamento, né? Quem foi que financiou a pesquisa, se esses financiadores eles têm papel ou não no trabalho, porque pode ser, por exemplo, eu tenho uma empresa de suplemento, eu financiei a pesquisa, certo? E eu, empresa, analisei os resultados. Então, opa, peraí. É óbvio que a empresa não vai produzir provas contra si mesma e dizer que seu produto não funciona, ou que é pior do que o concorrente, certo? Então, eu preciso dizer assim, ó, esse trabalho foi financiado por determinada empresa, mas essa empresa não participou no processo de escrita e análise dos resultados. Ela só entrou com dinheiro, certo? Ou com os produtos, enfim, se for o caso. Eu também posso dizer, normalmente isso é necessário, ser colocado os conflitos de interesse. Né? O que seriam conflitos de interesse? Por exemplo, eu sou financiado por uma empresa, mesmo exemplo, sou financiado por uma empresa de suplemento, certo? Essa empresa já me levou para vários congressos no exterior, no Brasil e no mundo. Essa empresa financia equipamentos para o meu laboratório. Ou seja, eu tenho um certo vínculo financeiro com essa empresa que pode ser percebido como uma maneira que levante suspeita a respeito de como eu posso apresentar os resultados, certo? Ou seja, mesmo que eu não esteja sendo tendencioso, seja uma pessoa extremamente honesta e limpa na maneira como eu estou apresentando o trabalho, eu ainda preciso dizer para os leitores, ó, eu sou financiado por essa empresa, certo? E, atualmente, também, outra coisa que tem que ser colocada nos trabalhos é a contribuição de cada autor, para evitar que não vire um abaixo-assinado, né, e um bocado de pessoas que não tiveram participação no trabalho seja vinculado como autor, quando, na verdade, eles muitas vezes nem sabem do que se trata. Certo? Por exemplo, tem um professor que todo mundo respeita ou gosta muito na instituição, ou é meu amigo e eu vou colocar o nome dele no trabalho, enfim. Então, atualmente, a gente precisa colocar lá, fulaninho dos Anzóis fez isso, isso, aquilo, outro. Ciclaninho fez isso, isso, aquilo, outro. Daniel fez isso, isso, aquilo, outro. Então, o que seria esse isso, isso, aquilo, outro? É a concepção da ideia, a escrita do trabalho, coleta de dados, análise de dados, a escrita do trabalho final, né? Revisão crítica a respeito do conteúdo que está ali. Então, são partes importantes do trabalho. As referências, né, que vão apresentar as bases para o que eu estou colocando dentro do texto. Então, isso é extremamente importante. A gente vai falar mais a respeito de escrita um pouco para frente, né, quando eu for falar do projeto, das partes de um projeto e de um artigo, além do que eu estou falando aqui. Todas as nossas afirmações, elas precisam ter subsídio, certo? Por mais que a gente saiba, por exemplo, que o exercício aeróbio ele traz benefícios cardiovasculares, eu não posso chegar simplesmente no artigo e dizer o exercício causa uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. É uma informação muito específica que eu não tirei, não é senso comum, não saiu do nada. Alguém fez uma avaliação e encontrou esse resultado. E eu preciso apontar para o estudo que comprova o que eu estou dizendo. Então, tudo que eu falo precisa ter subsídio, a menos que seja uma especulação minha com base na literatura, certo? Então, eu posso colocar o seguinte, eu posso apresentar algumas referências indicando diferentes fatores e com base nesses diferentes fatores separados, eu chego a uma conclusão. Digo, ó, portanto, considerando o que foi dito aqui em cima, por esses diversos autores, é possível especular que, mas eu estou deixando bem claro que isso é uma especulação minha com base no que eu vi anteriormente, e não que ninguém avaliou e encontrou aquilo, certo? E, por fim, em alguns casos, a gente tem os anexos, né? Ou apêndices. Por exemplo, um estudo que avalia um determinado questionário, ele pode colocar o questionário lá para que as pessoas utilizem aquela versão do questionário que tem respaldo nesse artigo. Tudo bem? Então, basicamente, essas são aí as perguntas respondidas pelas diferentes partes de um artigo científico. Bom, e aí voltando para o trabalho que a gente estava utilizando como base, né? Título do trabalho: Percepção de prazer e desprazer de mulheres com sobrepeso e obesidade durante caminhadas em intensidade autoselecionada. Então, imagina que o meu interesse aqui pode ser 2. Enquanto produtor de pesquisa, certo? O primeiro caso, eu estou interessado em um método que aumente a permanência das pessoas praticando exercício, né,
principalmente pessoas que têm maior risco de abandono para atividade física, por exemplo, indivíduos obesos. Então, eu posso me interessar por esse tema por conta disso. Do ponto de vista de consumidor de pesquisa, eu posso ser um personal, um professor, um treinador, enfim, como vocês preferirem chamar, que eu estou trabalhando com indivíduos com obesidade, com excesso de peso, e que eu sei que esses indivíduos são mais, normalmente eles têm um maior risco de abandono dos programas, e por isso estou procurando um método que aumente a permanência deles no exercício, certo? Para que eles possam obter, atingir os objetivos que foram estabelecidos. Então, li o título do trabalho. O título do trabalho se associa, né, com o meu interesse. Bom, a gente imagina que a maneira como o indivíduo se sente durante o exercício deva ser um fator que pese para que ele vá permanecer ou não. Ninguém gosta de ficar fazendo as coisas que geram desprazer, certo? Normalmente, as coisas que geram prazer são as que são repetidas, certo? Então, tudo bem, isso aqui atende o meu interesse. Então, vamos identificar a justificativa do trabalho, né? Então, a gente tem aí o excesso na massa corporal, inerente ao sobrepeso e obesidade, é uma condição que teve sua prevalência aumentada com o passar das décadas e expõe os indivíduos a um maior risco de morbidade e mortalidade prematura, representando um elevado custo financeiro devido ao número de doenças que acompanham essa condição. Então, no geral, esse parágrafo está descrevendo o panorama do excesso de peso e também dos riscos relativos a isso. O estilo de vida sedentário é um dos fatores que contribui significativamente para a elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, né? E aí vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um 1 e aqui tem um 2. Isso aqui está indicando qual é a referência que dá base para essa afirmação. Onde a prática regular de atividade física tem sido reconhecidamente aceita como uma ferramenta fundamental em intervenções para redução e ou controle do peso corporal, certo? Ou seja, excesso de peso é um problema, é um risco para a saúde, estilo de vida sedentário é um fator de risco e a prática regular de atividade física ela pode ser um fator de proteção relativa ao excesso de peso corporal. Está aqui também outras referências que dão suporte a isso. Apesar disso, uma grande parcela da população permanece inativa fisicamente, sendo esse quadro mais agravado entre os sujeitos com elevado IMC, possivelmente em função da menor tolerância a elevadas intensidades de atividade física, certo? É óbvio que quanto mais intenso é o exercício, pior o indivíduo deve se sentir, mais cansado, maior percepção de esforço e possivelmente também menor prazer, né? Ou maior desprazer, acarretando na diminuição do prazer associado à atividade física. Então, o que a gente percebe aqui? Uma contextualização geral, falando do excesso de peso e sedentarismo e atividade física, certo? Bom, o prazer derivado da prática de atividade física tem sido denominado como resposta da percepção de prazer ou desprazer e, como reportado em prévios estudos, apresenta-se como um potente mediador da mudança de comportamento relativo ou relacionado à atividade física. A teoria hedonista pressupõe que as pessoas, de modo geral, tendem a reproduzir situações que as fazem se sentir bem ou confortáveis e evitar situações que as fazem sentir prazer, ou melhor, desprazer ou desconforto. Recentes estudos têm demonstrado que a intensidade do exercício físico tem um grande impacto na experiência positiva ou negativa que os participantes obtêm durante a realização da atividade física, o que, por sua vez, pode implicar no abandono do programa realizado. A caminhada em intensidade auto-selecionada é uma atividade de fácil acesso e baixo custo pelo fato de ser autorregulada pelo praticante. Pode propiciar uma intensidade tolerável mesmo para indivíduos com baixo condicionamento físico, nesse caso. Então, aqui a gente percebe, né, as informações que nos indicam por que estudar o prazer é importante durante o exercício é importante, certo? Então, a gente está identificando aqui a justificativa. Então, nesse primeiro ponto, a gente tinha a contextualização geral e o problema do estudo, né? Nesse segundo, a gente tem a indicação do porquê estudar prazer ele é importante. Percebam que a justificativa ela vai sendo construída ao longo do texto, certo? É comum a gente ver em trabalhos mais tradicionais, como é o caso dos TCCs, ou dissertações de mestrado, tese de doutorado, mas principalmente TCC,
que o tópico justificativo ele esteja separado. Mas a justificativa está sendo construída ao longo do trabalho. E aí aqui embaixo a gente tem também a explicação do porquê estudar caminhada autoselecionada. Porque para fazer caminhada eu não preciso de equipamento, eu não preciso de muitos recursos. Eu posso fazer uma caminhada normalmente na maior parte dos lugares. Dessa forma, essa atividade pode ser uma promissora estratégia no intuito de reverter o quadro de inatividade física em indivíduos com sobrepeso e obesidade, os quais podem apresentar maior necessidade de intervenções envolvendo exercício físico. Apesar disso, até o presente momento, nenhum estudo tem buscado investigar as respostas de percepção de prazer e desprazer de indivíduos com sobrepeso e obesidade durante a realização de caminhada de atividade de intensidade autoselecionada. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar e comparar as respostas de percepção de prazer e desprazer entre mulheres com sobrepeso e obesidade durante a caminhada em intensidade autoselecionada. Certo? Então, aqui a gente tem o objetivo do estudo sendo delimitado. A partir dos resultados de estudos anteriores, hipotetizamos que o exercício em intensidade autoselecionada irá produzir uma percepção de prazer positiva, prazer mais positiva em ambos os grupos e que essas respostas serão menores nos sujeitos obesos. Então, o que a gente percebe aqui? Aqui a gente tem a importância de se estudar a caminhada autoselecionada e suas implicações mais importantes. Nesse segundo ponto, a justificativa do estudo de forma mais delineada. E aí aqui é importante a gente destacar que é relativamente comum a gente verificar nos estudos a justificativa de que nenhum estudo realizou determinado estudo até o presente com determinado objetivo, certo? E aqui eu queria deixar bem claro que o fato de ninguém ter feito antes não significa que o estudo é importante de ser feito, certo? Como eu falei, a justificativa foi construída ao longo do trabalho. Então, o excesso de peso corporal promove um risco para a saúde, né? É um fator de risco para uma série de doenças e também para a mortalidade. Esse problema ele é agravado pela inatividade física e o exercício físico regular ele é importante para manutenção ou perda de gordura corporal, consequentemente diminuindo esse quadro, né? Além disso, é importante que eu mantenha as pessoas praticando o exercício para que elas continuem obtendo os benefícios, certo? A gente sabe do princípio da reversibilidade, que se eu paro de fazer uma atividade física, a tendência é que, com o passar do tempo, os benefícios que eu obtive eles vão sendo revertidos para o estado que eu era antes de me tornar fisicamente ativo, certo? Então, não é apenas o fato de estudos anteriores não terem avaliado esse fator, certo? Por si só. A gente tem aqui em roxinho o objetivo do estudo e em azul as hipóteses do estudo. Então, qual é a previsão de resultado a partir do que já foi visto na literatura. Bom, então tem todos os métodos, né, explicando quem foram as pessoas que participaram. Lá no resumo vão estar especificando isso também. Quais foram os procedimentos utilizados, como é que esses testes foram feitos. E aqui a gente está trazendo a ênfase para a análise estatística, né? Então, existe um procedimento específico para análise dos dados. Isso não pode ser também puramente com base no que muitas vezes a gente vê em trabalhos de conclusão de curso, análises visuais. Então, eu faço um gráfico e olho e digo, essa barra está maior do que aquela, então, por isso, um grupo foi maior que o outro ou foi menor que o outro. Eu preciso de um respaldo estatístico que me confirme que isso é um resultado real e não um mero achado por acaso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vocês vão aprofundar esses aspectos de análise estatística na disciplina de bioestatística, mas normalmente os estudos descrevem em detalhes o que foi feito. Bom, e aí aqui a gente tem os resultados do estudo. Normalmente, os resultados eles possuem uma parte escrita, onde eles ou descrevem os resultados sem apresentar figuras ou tabelas, mas eles apontam ali no texto valores de média, desvio padrão e as informações estatísticas pertinentes àquele resultado. Ou mesmo que exista uma tabela, né, ou figura, eles apresentam de forma resumida o que o leitor ele deve atentar, né, nessas tabelas.
Então, aqui a gente tem o que normalmente é presente nos estudos envolvendo seres humanos, na nossa área, que são as características dos participantes. Então, quais são as características importantes para descrever esses indivíduos? Então, a gente tem a idade, né? A gente tem o nível de massa corporal, lembrando que é um grupo com sobrepeso e um grupo com obesidade, então um IMC de 26 e um IMC de 34,5 em média. E a gente tem outras informações aqui, frequência cardíaca máxima, né, e informações relativas ao condicionamento físico. E nessa tabela, veja só, a gente pode até dizer assim, bom, o grupo com sobrepeso, ele era mais velho do que o grupo com obesidade, porque um grupo tem 34, outro tem 33, certo? Em média. Só que se a gente for olhar aqui, não existe nenhuma indicação que estatisticamente esses grupos sejam diferentes, certo? Isso poderia ser feito colocando uma coluna aqui que indica o valor de P, que é a probabilidade de certeza desses resultados, ou nesse caso desse estudo aqui, ele é indicado por meio de um símbolozinho, certo? E aí aqui embaixo está indicando que a probabilidade desse resultado ser estatisticamente real, significante, é menor que, na verdade é maior que 95%, certo? Então, obviamente, se eu estou comparando um grupo de sobrepeso com um grupo obeso, o IMC do grupo obeso é maior do que o grupo com sobrepeso, certo? Isso também vai ser verdade para algumas outras características, como, por exemplo, a capacidade máxima, né, aeróbia. No caso, a potência aeróbia, na verdade, do grupo sobrepeso é um pouco maior do que o grupo obeso. E essa outra característica aqui, que eu não vou entrar em detalhes, que, na verdade, é a percepção de prazer em um ponto específico, na verdade, no ponto máximo, né, do teste de esforço máximo, né, teste na esteira. Então, aqui indicando os resultados que foram de fato diferentes. Bom, e aí, quando a gente vai ver as respostas fisiológicas durante os 20 minutos de caminhada e intensidade autoselecionada, então essa tabela aqui apresenta os resultados principais do estudo, a gente vê aqui que apenas essas duas variáveis elas foram diferentes entre esses grupos. Então, o consumo de oxigênio para o grupo com sobrepeso ele foi maior do ponto de vista estatístico, está aqui indicando, e na nota da tabela também, e a velocidade que os indivíduos com sobrepeso caminhavam era maior do que o grupo obeso. Lembrando que isso é autoselecionado. Então, eram eles que escolhiam, certo? Então, está indicando aqui os resultados principais. Além disso, a gente tem aqui outros resultados, né? No caso, esse sim, o principal do trabalho, porque diz respeito à resposta de prazer, né? Que é o que está lá desde o título do trabalho, prazer e desprazer. Essa resposta ela é medida numa escala que vai de -5 a +5, eu acho que eu já mencionei sobre essa escala na disciplina. Os números positivos indicam sensações prazerosas, os números negativos, sensações desprazerosas, e o zero neutro, nem prazer nem desprazer, certo? O que a gente percebe? Em média, os dois grupos, eles apresentam uma resposta de prazer dentro do espectro positivo, certo? Acima do zero. Embora, quando a gente vai ver, alguns indivíduos, eles passam aí para o espectro negativo, certo? O que esses símbolos indicam? O triângulo é o obeso, o retângulo, o quadrado, enfim, é o sobrepeso, certo? E aqui a gente também tem na figura sendo indicado que para todos esses pontos aqui que tem as setinhas vermelhas marcando, houve diferença na percepção de prazer. Ou seja, embora mulheres com excesso de peso corporal, né, sobrepeso e obesidade apresentem respostas positivas ao exercício autoselecionado, as mulheres com obesidade apresentam respostas de prazer mais menos positivas, né, comparadas às mulheres com sobrepeso. Ou seja, indicando aí possivelmente uma influência do excesso de massa corporal na percepção do prazer durante o exercício, mesmo autoselecionado. Bom, e aí a gente tem aqui as discussões e conclusões desse trabalho. Então, eu tirei aqui alguns parágrafos, né, que trazem informações importantes. A partir dos resultados encontrados, a ideia é dar um significado a isso aqui, né, aos resultados que foram encontrados. A partir dos resultados encontrados no presente estudo, parece razoável aceitar que a utilização de intervenções com caminhada em intensidade autoselecionada poderia ser utilizada no intuito de favorecer a aderência e a manutenção dos indivíduos acima do peso
em programas de exercício, pois além de propiciar respostas de percepção de desprazer mais positivas, tem sido demonstrado que a caminhada em intensidade autoselecionada pode ser um estímulo efetivo para a melhora da aptidão cardiorrespiratória em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Não obstante, para indivíduos obesos, pode ser utilizada a estratégia preconizada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte de acúmulo de 30 minutos diários realizados em períodos diferentes do dia, visto que houve um efeito significativo do tempo nas respostas afetivas para os obesos, com a diminuição com o passar do tempo no exercício. Então, aqui a gente tem uma suposição, né, uma especulação, e uma proposta baseada nos resultados que foram encontrados. E essa especulação, essa proposta tem base? De fato. O que acontece? Esse efeito do IMC aqui está indicando que os grupos foram diferentes entre si, certo? E o efeito do tempo está indicando que, ao longo do tempo, como a gente pode ver no gráfico, ambos os grupos diminuíram, certo? Mas, mesmo assim, durante todo o exercício, as mulheres obesas apresentaram menor percepção de prazer. Então, de fato, a ideia é que, se o prazer é importante para que as pessoas continuem se mantendo fisicamente ativas, seria interessante, talvez, que essas mulheres fizessem esse exercício de forma fracionada. Então, poderia fazer, por exemplo, 10 minutos em um período, 10 minutos em outro período e 10 minutos em outro período, para tentar ficar com o início do exercício, né, considerando o que foi analisado, que é a parte mais positiva. Bom, como verificado em prévias investigações, a produção de respostas de percepção de prazer e desprazer positivas poderia ser um fator importante na aderência em programas de atividade física. Novamente, percebam que todas as afirmações elas são baseadas em referências que vocês podem ir lá na lista de referências e checar, certo? Além disso, algumas investigações têm sugerido uma relação inversa e negativa entre o afeto e a intensidade do exercício. Ou seja, quanto maior a intensidade do exercício, menor a percepção de prazer. Elevadas intensidades são comuns entre indivíduos iniciantes, principalmente entre aqueles acima do peso e com baixa aptidão. Está aqui a indicação que dá respaldo para isso. Tal experiência poderia produzir respostas afetivas negativas e reduzir a motivação para a continuidade da prática de exercício físico. Contudo, a autoseleção da intensidade do exercício físico pode ser utilizada como estratégia para reverter esse quadro, porém, poucos estudos buscaram investigar as respostas afetivas em indivíduos com sobrepeso e obesidade, né? Então, tem aí uma indicação para estudos futuros. E aí, a gente chega na conclusão do trabalho, né, que ela fala o seguinte: em síntese, os resultados demonstraram que a massa corporal, né, no caso avaliado aí com base na relação do IMC, influenciou na percepção de prazer e desprazer, mesmo durante a autoseleção da intensidade, com redução significativa com o passar do tempo em que os sujeitos se exercitaram. Porém, os resultados do presente estudo devem ser analisados com cautela, pois a aplicação para outras populações, por exemplo, homens, idosos e populações em condições especiais, ou ainda em diferentes modos de exercício, no que diz respeito ao tipo, duração e frequência, podem ser diferenciadas, fatores que podem ser levados em consideração em estudos futuros. Então, essa aqui é a resposta aos objetivos, né? Se a gente for retomar o objetivo, né? O objetivo do trabalho está aqui, né? Em roxo. Então, por mais que não esteja em pergunta, não esteja na forma de questionamento, né, com interrogação no final, a pergunta do trabalho é: as respostas afetivas, né, as respostas de prazer e desprazer, elas são diferentes em mulheres com sobrepeso e obesidade durante uma caminhada em intensidade autoselecionada? E a resposta para essa pergunta está aqui. Sim, elas são diferentes, certo? Há uma redução significativa com o passar do tempo e há também uma influência da massa corporal. E aqui embaixo a gente tem as limitações do estudo, certo? As conclusões elas se aplicam para situações semelhantes ao que eu analisei, né? Por exemplo, eu analisei uma caminhada. Eu não posso dizer que esse resultado seria verdade se eu fosse avaliar, por exemplo, um treinamento de força, porque pode produzir resultados diferentes por outros motivos,
Bom, então, aí algumas dicas para finalizar, né, com relação aos aspectos relativos à leitura. Primeiro, reaja ao que você lê, né? Tomar nota vai ajudar a entender o que você lê e economizar esforço no futuro, de ter que procurar novamente a informação, ao mesmo tempo em que, quando eu anoto, eu estou utilizando outros processos cognitivos que me fazem reter aquele conteúdo de maneira mais efetiva do que simplesmente lendo. Quando você simplesmente lê um artigo, você pode entendê-lo bem. As definições são claras, os esquemas mostram as correlações rapidamente. Mas na próxima semana, quando você tiver que escrever um relatório sobre aquele assunto, ou no próximo ano, quando você precisar se referenciar aquele artigo novamente, ele pode e muito certamente não vai estar tão claro, certo? Lembrando do princípio de utilização da informação. Quanto mais você usa, mais você guarda a informação, certo? Por exemplo, se eu falar um número para vocês, né, de telefone ou uma placa de um carro, e essa informação não for relevante, muito provavelmente vocês vão esquecer nos próximos minutos. Amanhã vocês não devem ter ideia mais nem do que era o número, certo? Mas, por exemplo, CPF é um documento e você precisa normalmente utilizar esse número para diversas situações. Então, o que normalmente acontece é que a gente acaba decorando esse número e, enfim, mesmo sem consultar, a gente vai lembrar dele aí pelo resto da vida. Então, tomar nota vai ajudar nesse processo. Só para vocês terem ideia, existem artigos mostrando que o processo cognitivo que envolve a escrita à mão e digitada, eles são diferentes, né? Com a escrita à mão, utilizando um processamento, um envolvimento cerebral muito maior do que a digitação, né? No meu caso, que me esforço muito para escrever, né? Escrever à mão deve envolver ainda mais, porque para mim é um esforço imenso. Destacar os pontos principais. Nos artigos que você pretende guardar, sublinhe os pontos principais ou façam marcas naqueles com a linha na margem. Marcas neles, não naqueles. Faça anotações de maneira que as novas ideias se sobressaiam. Quando você encontrar uma definição que for um novo termo, a abreviação ou acrônimo, escreva DEF na margem. Quando encontrar um exemplo que esclarece o ponto, né, DEF de definição, anote isso na margem. Quando você encontrar um esquema ou tabela, examine-os. Tente adivinhar o seu significado, né? Que tendências mostram? Que correlações? Anote as explicações com as suas palavras. Resuma o que você lê, né? Então, não só anotações durante o que você está escrevendo, mas no final é importante você tentar você mesmo escrever um resumo do trabalho, né? Nas suas palavras, o que você compreendeu daquele artigo, qual foi o objetivo, o que foi que eles fizeram, o que eles encontraram, como é que eles explicam esses resultados e qual conclusão que eles chegam, né? Após ter digerido o artigo, escreva um pequeno resumo com suas próprias palavras e expresse o que você aprendeu do artigo. Quais foram para você os pontos principais? Guarde o resumo com o artigo para futura referência. Reagir ao que você lê faz com que você fique emocionalmente envolvido no argumento. A emoção enfatiza o que é dito, tornando mais fácil se lembrar mais tarde. Escrever um resumo auxilia quando for necessário relacionar o artigo ao que você já sabe, que contribui para conectar o seu material sobre o assunto. O resumo também serve como uma referência quando for preciso retomar o artigo. Para o pessoal que, como eu, gosta de versões digitais, hoje os leitores de PDF, né, eles possuem as mais diversas ferramentas para sublinhar, para achurar, né, para riscar parte do texto, para colocar balões de fala, para anexar documentos, para inserir links. Enfim, então é bastante rico nesse aspecto. Opa. Bom, então, resumindo, para uma boa leitura, se envolve uma fase de preparação, procurar um lugar silencioso, utilizar lápis, papel, né, o artigo impresso ou digital, ou livro, enfim, o que for ser lido. Decidir o que ler, com base na leitura do título e resumo, né, considerando que você está fazendo uma busca ainda. E aí, com base nisso, né, você vai decidir se vai ler, arquivar ou desprezar esse artigo. A partir disso, vocês podem fazer uma leitura superficial, né, a leitura por largura ou diagonal, para identificar o que fizeram, uma leitura rápida da introdução, cabeçalhos, gráficos, definições e conclusões e bibliografia que dão suporte a esse trabalho, ponderar sobre a credibilidade do artigo e definir o quão útil ele é para você.
com base nisso, decidir se continua a leitura ou não. Ler em profundidade, né, posteriormente a isso, uma vez definido que o artigo é importante, como eles fizeram aquilo, questionar os argumentos, examinar suposições, examinar os métodos, examinar estatística, raciocínio e conclusões, e como é que você pode aplicar a abordagem apresentada no seu trabalho, seja ele o trabalho acadêmico, um artigo, um TCC, ou seja ele no seu trabalho profissional. Com base no que esse estudo demonstrou, como é que a gente pode aplicar essas informações na prática? Considerando o estudo que a gente acompanhou, né, sobre a caminhada autoselecionada em intensidade autoselecionada com mulheres com sobrepeso e obesidade. Como é que a gente pode aplicar? Utilizar o exercício autoselecionado pode ser uma estratégia para maximizar as respostas de prazer e possivelmente aumentar a aderência em mulheres com excesso de peso, principalmente considerando a caminhada que foi o que foi avaliado nesse estudo. Né? Bom, e por fim, o que eu mencionei agora há pouco, fazer anotações, destacando os pontos principais, enfim, fazer resumos de tabela gráfica ou de estudo como um todo. Bom, e aqui no final tem algumas dicas adicionais, né, que vai ficar aí para vocês podem ler isso posteriormente. Então, sobre leitura de artigo, era isso que eu queria colocar para vocês. Um abraço a todos e até o próximo tópico de aula.